princípio. A criança tem direito à alimentação, deve crescer com saúde e a mãe deve ter cuidados médicos antes e depois do parto. Muito antes de nascer, na barriga da mamãe já pulsava sem querer o meu pequenino coração, que é sempre o primeiro a ser formado nessa linda confusão. Muito antes de nascer, na barriga da mamãe já comia pra viver x-salada, bala ou bacalhau. Vinha tudo pronto e mastigado no cordão. Ai, que lindo! Bom dia, pessoal do Facebook, internautas, minhas 19 pessoas que começaram aqui assistindo o programa. Venham logo, viu, pra cá, que o programa hoje está muito legal. Eu quis abrir com essa música do Toquinho e do Elifas Andreato, porque é uma música muito gostosa que fala da relação mãe e filha lá dentro no útero, desde o comecinho, tudo que a gente troca com os nossos bebês. E esse amor, essa troca que se perpetua ao longo da nossa existência, né? Enquanto a gente está ali coladinho, até depois que a gente parte também, esse amor permanece. Gente, eu estou aqui com Alessandro Mari Pietri, psicólogo, educador, eu vou pescar aqui, viu, gente? Doutor em Ciências da Educação e professor. Alessandro, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje com a gente para engrandecer nosso debate. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade. E também convidei a Emília Nunes, que é advogada, mas ela é escritora, autora do projeto Mãe que Lê, que está estimulando, incentivando aí a criançada e também os pais a educarem as crianças para a literatura, né, Emília? Sim, e acabou de lançar, deixa eu mostrar aqui, ó, Felipe, a criança... A Menina da Cabeça Quadrada. A Menina da Cabeça Quadrada, me deu um branco assim, do nada. A Menina da Cabeça Quadrada também, muitíssimo obrigada, viu, Emília? Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com a gente. A Menina da Cabeça Quadrada é a história de uma criança que usava muito tablet, smartphone, etc. E acabou ficando, ó, quadradinha. Com a cabeça quadrada. Pessoal, vamos interagir aí nas redes sociais, no Facebook, a gente já está online. Eu quero... começar nosso debate trazendo aqui uma questão que é salutar hoje. Os pais, a relação da gente com nossos pais mudou, né? A minha já mudou, né? A minha relação com minha mãe, com meu pai já foi diferente da dela E isso é natural, essa mudança de geração em gerações, a gente vai perceber essa mudança. Mas hoje... tem muita gente que não está entendendo ainda o que está acontecendo, as mudanças de papéis e tal. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui. É legal as dúvidas que vocês têm, escrevam aqui pra gente, perguntem. Daqui a pouco, quando a gente começar a falar, vocês vão entender melhor. E aí mandem os exemplos de vocês, as dificuldades que vocês estão tendo com os filhos em determinadas situações, para poder a gente debater aqui, tá bom? Alessandro, vou começar com você, fazendo uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Sim. Quem são os novos filhos e como são os novos filhos e os novos pais de hoje? Então, para a gente falar um pouco dos novos filhos, dos novos pais, a gente tem que pensar, você disse assim, eu já fui uma geração diferente da do meu pai do meu avô e assim por diante. É um fato, é óbvio que as gerações elas têm especificidades. Ocorre que o mundo ele funcionava para mim, para o meu pai e talvez para o meu avô mais ou menos da mesma maneira. Havia mudanças, mas elas não eram tão estruturais quanto elas são hoje. O que nós vimos é uma transição de paradigma, ou seja, aquela realidade, vamos chamar assim, numa linguagem mais do Bauman, sólido-moderna, que funcionava para mim, para o meu pai, para o meu avô, ela modifica-se um pouco em relação ao meu filho. Meu filho ele é testemunha viva de uma mudança de tempo que está se construindo, mas essa mudança ainda não se deu. Então é como mais ou menos o Boaventura de Souza Santos ele fala, é um paradoxo, a gente está entre um presente que pode determinar em um futuro que ainda não nasceu. E essa experiência faz com que, se a gente tentar repetir as nossas experiências como filho na criação dos nossos filhos agora como pais, a gente não vai conseguir fazer isso muito bem feito, porque a realidade é completamente diferente. Isso gera muita angústia. Os pais de hoje são pais muito angustiados.
E eu costumo dizer que ele tem 3 características que me preocupam. Uma são os pais muito ocupados. Então, essa mudança da relação do trabalho, né? A gente começa a trabalhar quando acorda e a gente termina de trabalhar quando a gente dorme. Esse trabalho não tem mais um espaço físico. Então, ele está em casa, ele está no trabalho. Então, isso faz com que as nossas relações pessoais, elas se misturem com as relações de trabalho. E isso dificulta o nosso tempo e a qualidade desse tempo com esse filho. Então, são pais muito ocupados. Por conseguinte, são pais muito preocupados, porque eles têm uma preocupação, então eles vivem questões muito simples, como tirar uma fralda, ou introduzir alimentação sólida, ou coisas que eram, né, normais, tranquilas, passíveis de serem resolvidas pelos pais. Hoje viram grandes questões, então eles são muito preocupados. E eles são muito culpados. Isso que eu ia falar. Será que eles são muito culpados muito, também? Muito, e essa culpa gera uma série de posturas que terminam complicando um pouco a vida dos pequenos. Então, essa triangulação muda muito a forma com que os pais lidam com esses filhos. Para arranjar uma saída disso, o mais comum é tentar fazer uma certa postura cientificista. Como é isso? Vou explicar. Os pais perderam o bom senso, né? Então, antes, você tinha um problema lá com o filho, você chamava uma tia velha, perguntava como é que resolvia e tentava ali 1, 2, 3 alternativas, baseado muito no bom senso. E aquilo ia se construindo no gerúndio da experiência. Um pai ou uma mãe, ela ia se formando à medida em que aquele filho ia convocando ele ou ela a essa tarefa. E hoje é como se existisse um modelo perfeito de como é que se cria filhos. Isso é o que eu chamo de cientificismo, ou seja, uma série de livros, de dicas, de passos, de formas, que vai desautorizando a parentalidade. Então, os pais eles estão ficando cada vez mais inseguros porque eles são devedores de um modelo, supostamente um modelo exitoso, do que seria educar os filhos. E, ao fazer isso, se cria uma produção enorme de literaturas supostamente científicas, mas fragiliza de maneira muito direta aquilo que é mais essencial no cuidado com o filho, que é essa certeza de que o pai pode dar conta desse filho. De que há uma alteridade fundamental, uma diferença entre pais e os filhos, eles não são iguais. E nessa alteridade se constrói uma relação, não toda, incompleta, sempre com problemas, sempre com uma sujeirinha, sempre com uma tensão natural, mas que vai se construindo. Essa dimensão eu acho que está um pouco perdida na atualidade. Então eu sou um defensor de que a ciência ela é muito bem-vinda, eu, né, trabalho com ela, mas eu acho que no que concerne a pais e filhos há que ter um certo cuidado, um certo filtro. E o filho reconhece o pai e a mãe como autoridades sobre ele, assim, ou isso também está meio borrado? Eu já ouvi relatos de pessoas que me disseram assim, a minha sobrinha de 15 anos, foi recente essa semana, não lembro exatamente se é a sobrinha, mas assim, de 15 anos é a mãe da mãe. Entende? Isso está bem borrado, está bem liquefeito, porque existe 2 problemas. Há uma confusão entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é um pacto afetivo silencioso de reconhecimento de um lugar. Ou seja, você está aqui hoje, nós dois estamos a partir da sua autoridade. Você é a coordenadora do programa, você sabe como isso funciona, nós vamos aqui dançar conforme a música. E isso não é um problema, você não precisou me dizer isso no início, nos bastidores. Isso está estabelecido. Sim. Isso é autoridade, é um pacto silencioso de funcionamento. O filho reconhece naquele pai ou naquela mãe uma lei simbólica, alguém que pode operar essa lei e que vai funcionar de acordo com isso. Não sem testar, ele vai sempre testar. Ele vai sempre nos colocar em xeque. Isso faz parte do processo. O autoritarismo é quando eu preciso usar um excesso de força para impor essa autoridade. E isso gera um constrangimento, um conflito muito grande nesses pais de hoje, porque nenhum pai de hoje quer ser autoritário. E é bom que não seja. Então, não é bom aquele tempo em que o pai olhava de canto de olho para um filho e o filho fazia xixi nas calças. Isso não é saudável para ninguém. Medo, né? O medo não é funcional. Até porque quando o elemento coercitivo sair, ele vai ter dificuldade de lidar com aquilo. Então, a ideia é que essa lei seja simbólica e seja potente o suficiente para estruturar essa criança. Agora, por medo de ser uma relação autoritária, ou seja, uma relação violenta, autocrática, a gente está perdendo um pouco a ideia da autoridade. Então, não é saudável para nenhuma criança ou para nenhum adolescente de 15 anos se converter no pai ou na mãe dos seus pais. Isso não vai funcionar bem. Um garoto de 15 anos ou uma garota de 15 anos ainda precisa de referências. Ele ainda está em construção. E essas referências, se vierem por pai e mãe, melhor. Agora, quando a gente fala pai e mãe, a gente está falando de pai e mãe biológico. A gente está falando de um adulto Sim. que exerça a função de pai e a função de mãe. materna. Porque para nós, todo filho é um filho adotado. Claro. Mesmo um filho biológico precisa ser adotado por alguém. Pode ser pelo pai biológico, pela mãe biológica, ou pode não ser. Isso, para a psicologia,
tem menos importância do que essa relação afetiva que a gente constrói. Emília, como é que você se vê? Emília é mãe de 2 crianças, Gael e Malu. Malu vai fazer 2 anos ainda, Gael vai fazer 4. Pronto. Como é que você se enxerga como mãe nesse mundo de hoje, né? Com essas mudanças, com essas diferenças? Como é que você se vê em relação à sua mãe, como ela era com você, e hoje com seus filhos? Pronto. Eu tive uma sorte muito grande que na saída da maternidade, o obstetra na época me disse: fique tranquila, porque é natural. Se conecte, sabe? Você tem as respostas, então se conecte com isso, que você vai errar um bocado, mas você vai conseguir se você, né, tiver esse olhar, né, de amor e de afeto e de estabelecer esse vínculo com seus filhos. Não fique tão preocupada, não tem tanta fórmula mágica. Então foi muito bacana que o Alessandro trouxe essa questão da cientificação, né, da maternidade. Eu sou muito contra isso. Eu acho que a gente tem que realmente entendendo essa relação que vai se construindo com o nosso filho. Cada relação vai ser diferente. Eu gosto muito da internet nesse momento atual, que eu acho que salva a gente um pouco quando a gente consegue trocar com outras mães as nossas experiências. Eu tenho um Instagram que fala sobre literatura, mas fala também sobre maternidade, e eu sigo várias outras mães justamente buscando um pouco essa experiência do outro, para conseguir também enxergar a minha experiência e construir essa relação, né, com os meus filhos. Mas é sempre um desafio, mas é um desafio maravilhoso, né? Eu não consigo pensar em nada mais gratificante do que criar uma pessoa, né? Do que, né, gerar e estar ali, educar uma criança, é muito bom. Então, em relação assim, ao exemplo que você teve da sua Sim. mãe, a forma como você foi criada, você acha que você repete algum padrão ou você já tem coisas novas, você não aceitou determinados conselhos e sugestões? Sim. Como é que foi essa sua Eu tenho uma mãe maravilhosa. Eu tive uma infância maravilhosa, muito próxima à natureza, muito próxima à família. E eu sempre tento trazer isso para a minha experiência com os meus filhos. Mas claro que os tempos vão mudando e tem coisas que a gente vai testando diferente também, né? E vai, enfim, descobrindo outras formas de lidar. Mas eu acredito nisso, que cada geração vai construir filho e pai, né, nessa relação, não só os filhos e os pais, mas a comunidade como um todo, essa relação com a criança. Eu queria só comentar uma coisa que ela falou na outra pergunta, que eu acho que é muito central. São 2 pontos fundamentais. Um é que a nossa cultura ela é muito exteriorizável, né? Sim. Então tudo é muito para fora. E nós estamos cada vez mais habitando menos o mundo interno. E essa coisa que o pediatra lhe fala muito acertadamente, assim, olhe para dentro. Sim. Veja aí como é. Como é que você sente isso? Como é que você percebe isso? Como é isso para você? Esse tipo de pergunta tem sido cada vez menos feita na atualidade. Sim. E isso dificulta muito a relação de mães, porque, mais uma vez, há um compromisso com uma espécie de modelo externo, ideal. E isso gera um patrulhamento muito grande da maternidade. Então, as próprias mães patrulham muito as outras mães, como se houvesse um modelo certo, como se houvesse uma maneira correta. Então, ao mesmo tempo que essa rede ela é muito interessante, porque ela pode ser muito protetora, o momento do puerpério é um momento muito delicado. É muito individual. É muito individual, é muito delicado. Há muitas mudanças na vida daquelas pessoas que estão ali. A gente não imagina que vai ser aquela transformação quando a gente está grávida. Ninguém conta pra gente. Eu conto assim, a minha experiência, eu tenho 2 filhos. Meu primeiro filho, o puerpério foi muito difícil para mim, porque era tudo muito, como você falou, muito patrulhado. Eu chorava, eu não chorava tanto não, mas tinha aquela angústia de será que eu estou fazendo certo? Às vezes eu sentia, não, eu preciso amamentar ele agora. Mas aí me falava, mas ele mamou 1 hora, ele não está com fome. Aí eu falava, mas ele quer mamar, eu sentia, sabe? Mas aí eu ia seguir a orientação, né, do que estava sendo dito. Na segunda filha, eu já tinha uma segurança muito mais forte, eu já estava realmente conectada. A coisa da gestação também. O meu primeiro parto foi uma cesárea, o segundo foi um parto natural, muito desejado. Então, tinha essa ligação realmente. Então, quando eu sentia que minha filha queria mamar, podiam me dizer o que fosse, mas eu parava ali, era eu e ela. A gente conseguiu estabelecer. Com meu filho demorou um pouco mais, a gente conseguiu estabelecer, mas demorou um pouquinho mais até a gente conseguir criar esse entendimento, sabe? Um com o outro. Eu acho que isso é muito importante no puerpério. Você conhecer o seu filho, quem vai conhecer ele é você, e ele vai te conhecer. Essa troca que vai se estabelecer ali, sabe? Essas mensagens, essas redes de mãe, tem muito grupo hoje em dia, nas redes sociais e tal. Muitas dizem isso no final, assim, vão lhe dizer muitas coisas, mas siga o seu instinto. Siga a sua maternidade. Eu tenho uma opinião um pouco jocosa, porém um pouco radical nesse sentido, assim. Os grupos de WhatsApp de mães, pelo menos aqueles que eu conheço, quase sempre, eu brinco dizendo que tem intenções terroristas, né? Porque o menino cai, rala o joelho, vira uma fratura exposta 10 cliques depois. E isso gera uma atenção enorme sobre as crianças, porque para a gente entender
a preservação e a proteção da saúde de uma criança, a gente precisa cuidar dos pais. Sim. Então, os pais têm que estar saudáveis. A criança, ela depende muito psiquicamente, biologicamente, socialmente, de um adulto que cuide dela. Se esse puerpério é difícil para a mãe, precisamos cuidar dessa mãe, não apenas como uma estratégia de saúde da mulher, de respeito a essa condição, mas fundamentalmente como saúde da criança. Porque se essa mãe não estiver bem, se esse pai não estiver bem, se esse cuidador não estiver estruturado, tranquilo, funcional, ele vai ter problemas, e esses problemas vão afetar diretamente o desenvolvimento de uma criança. É óbvio que existem coisas que são porque são. Por exemplo, uma criança ela consegue enxergar mais ou menos o tamanho de um palmo, que é justamente a distância entre o seu olho e ela no seio. Então é óbvio que isso ali, a natureza, ela tem nos dá um auxílio luxuoso, mas ela não garante tudo. A relação dos humanos é uma relação inventada. Por ser uma relação inventada, é super bacana, porque a gente pode criar poesia, livro, uma série de coisas. A gente não está aqui apenas para sobreviver. Por outro lado, tem que se reinventar o tempo inteiro. Você trouxe um ponto muito bom. Eu tenho uma tia que falava pra mim, quando eu estava com os nenenzinhos, ela falava, Mila, lembre só de uma coisa, mãe bem, filho bem. Sabe? Você precisa cuidar de você. E a importância da rede que você constrói em torno de você também. A gente vive uma geração que tem essa falsa ilusão que você consegue criar um filho sozinho. Você não consegue. Você pode ser uma mãe suficientemente boa, você precisa ter rede. Você precisa ter Vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão das redes, inclusive nas redes sociais. Que aí eu já aproveito esse gancho para introduzir aqui um assunto. Primeiro eu quero dizer, Gabi, um beijo para você, Joy, Potira, Diego. O Wellington pergunta aqui, proteção demais estraga? Daqui a pouquinho a Alessandro vai responder para você. Porque antes, já que a gente falou aí das redes de mães, nos WhatsApps da vida, nos Facebooks e etc, etc, que hoje é um canal mesmo de troca, às vezes um pouco eu acho exagerada, a forma como tudo o que acontece, você também procura um auxílio, distribuir aquela informação e aí vem 200 opiniões sobre o que você fazer e você acaba não se testando muito numa situação. Então, eu também tenho um pouco de reserva com determinados grupos, quando eles são grandes demais. E, na verdade, é uma questão assim, você tem que... Me ajuda, eu analiso assim, me ajuda, tá bom para mim, é ótimo, né? Mas, aproveitando essa questão da tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre isso e é o que trata o livro A Menina da Cabeça Quadrada. Hoje, as crianças já nascem nesse universo, né? Conectadas, vendo os pais com smartphones na mão, tablets, etc. Vamos assistir aqui uma matéria, uma reportagem que fala um pouco sobre isso, para poder depois a gente dar continuidade ao nosso debate. Vamos, Joy? Natan tem 4 anos e desde muito cedo tem acesso à tecnologia para brincar e se divertir. No tablet ele tem vários jogos preferidos. O do dentista. O que você faz no do dentista? Eu pinto e escovo os dentes. Os pais incentivam as descobertas e a mãe está sempre atenta ao tipo de brincadeira que ele escolhe e ainda ao tempo que o garoto passa usando a tecnologia. Eu tento baixar aplicativos educativos, por exemplo, que ensinam inglês, que ensinam letras, ele vai repetindo as letras, o que ele está aprendendo na escola, eu tento usar nos aplicativos do tablet. São algumas horas, a gente não deixa muito tempo ele ficar no tablet, não. Com tantas opções atrativas e tecnológicas dentro de casa, fica difícil para o professor tornar a sala de aula um mundo encantado de aprendizado. E é sobre isso que trata também o Encontro de Educação Infantil e Fundamental, que reúne educadores de todo o estado. Quem se especializa garante que é preciso se atualizar com urgência. Nós precisamos conhecer essa tecnologia e trazer essa tecnologia como algo que possa nos ajudar a mediar o conhecimento e não deixar o conhecimento estático. De acordo com educadores, crianças que têm acesso à tecnologia não têm cultura que se baseia apenas em jogos e brincadeiras, mas acabam desenvolvendo habilidades para resolver problemas e até desenvolver projetos. Por isso, para quem está no setor educacional, a orientação é explorar os novos recursos tecnológicos com mais interesse e afetividade, porque assim a interação entre tecnologia e aluno pode acontecer com mais eficiência. Já em casa, a
recomendação é que os pais continuem incentivando os filhos a fazerem descobertas da inclusão tecnológica, mas que o uso seja sempre com limites. A gente percebe que os pais transferem, de certa forma, o seu compromisso em educar para um outro sujeito. E esse sujeito pode ser a televisão, esse sujeito pode ser o computador, esse sujeito pode ser o celular. Criança precisa de espaço para brincar, criança precisa de compreensão, criança precisa de regras, criança precisa de limites. Em tudo, não só com a tecnologia. É isso aí. Eu concordo. Você concorda, Alessandro? Concordo plenamente, só discordo um pouquinho da fala assim, terceirizar a educação de um filho para um sujeito já é grave. Terceirizar a educação de um filho para uma tecnologia é mais complicado ainda. Porque a gente sabe que é a qualidade da interação entre a criança e um adulto que ajuda, que potencializa, que promove o desenvolvimento da criança. Então, a criança que tem um déficit, um problema de interação com adultos, ela vai ter dificuldades para se desenvolver. E esse é um dos problemas da tecnologia. Há muitos estudos sobre isso que já definem um tempo de uso. Ou seja, a criança até 36 meses, a recomendação de que não acesse nenhuma tecnologia. Eu acho que isso é um pouco exagerado, porque eu acho que se você colocar ali um DVD para a criança assistir com a música, que divirta a criança por um tempo, você mediando junto, não acho que isso vai ser um prejuízo, não acredito que seja tão relevante. O que eu acho é que isso, uma superexposição nesse primeiro tempo da vida, ele realmente pode ser muito perigoso. Quais são esses danos? Os danos são diversos, há vários livros catastróficos que vão desde a obesidade até o que mais me interessa, que seria um déficit nas habilidades sociais, ou seja, uma dificuldade de interação. A criança, ela o é à medida em que o outro a reconhece como tal. Quando um bebê nasce, ele nasce, como a gente diz, despedaçado. Aquele corpo está aos pedaços, ele não sabe sequer que aquele pé é o pé dele. É esse outro da maternagem que vai significando para ele que ele é um sujeito, que conforma ele como sujeito. E nessa função que a gente chama de alienação, ele e esse outro da maternidade têm que estar fusionados, eles são uma coisa só. Depois há um outro momento em que há que haver essa separação para que ele vá para o mundo, para que ele seja um sujeito do mundo. Desenvolvimento. Exatamente. Então, isso é importante que aconteça, né? Esses são alguns prejuízos do uso excessivo de tecnologia. Mas as terceirizações, elas são perigosas também para as babás, elas são perigosas também para a escola, elas são perigosas também para outras referências. Obviamente que sempre que for uma terceirização para um sujeito, ela é menos danosa, em tese, do que para aquelas que são para as tecnologias. Então, o tempo é um critério, a qualidade do que está sendo visto e a mediação desse uso. Se aquilo tem um sentido para a criança, esse pai faz um uso adequado, junto com essa criança, eu acho que os perigos diminuem bastante. E a gente também não precisa ficar apostando no alvo errado, ou seja, dizendo que a tecnologia é a grande vilã. Porque quando, em 1930, as mulheres colocaram o maiô, se achava que o maiô ia destruir a família brasileira. E aqui estamos nós. Quando a caneta esferográfica veio, as pessoas não aceitavam cheques preenchidos por caneta esferográfica, porque isso era um grande problema. E hoje nós estamos aqui. Então, não é bem isso. Quando surgiu o rádio, quando surgiu o cinema, quando surgiu a televisão, a morte do livro e etc., nada aconteceu. Estamos aqui com todas as tecnologias convivendo. Aí a Emília, antenada, uma mãe que lê. Mãe que lê é o projeto da Emília. Ela criou um projeto para incentivar, né, Emília, as crianças, a leitura, a introdução à leitura em família. E aos pais. A gente vai falar do projeto Mãe que Lê, mas antenada nesse tema, a Emília lançou esse livro, A Menina da Cabeça Quadrada. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. O que é que diz o livro, Emília? A Menina da Cabeça Quadrada, eu me inspirei na minha irmã Cecília. Eu tenho uma irmã que tem 7 anos de idade e ela estava realmente exagerando um pouco no uso do tablet, do iPad. Ela estava se isolando. E minha avó, muito sabiamente, brincava com ela, efetivamente, como está no livro, dizendo que com tanto tablet, com tanto celular, com tanta televisão, sua cabeça vai ficar quadrada. E aí eu peguei isso no ar, na atmosfera da casa, porque eu sentia uma preocupação muito forte do meu pai, da mãe, da minha irmã. E eu falei, não, eu vou transformar isso em um livro infantil, porque acho que é uma forma de você acessar a criança de uma forma mais lúdica de uma forma mais leve, porque eu vejo também que muitas vezes os pais estão tão preocupados que eles, às vezes, são contraditórios. Às vezes eles entregam um tablet para a criança para poder ela ficar ali quieta e ele conseguir fazer outra coisa, e às vezes o mundo vai acabar porque ela está usando aquilo. Então, a criança não consegue entender exatamente qual é o limite. O que é que eu posso? O que é que eu não posso? Então, eu escrevi essa história muito nessa intenção. Primeiro, de mostrar para as crianças, né, também outras brincadeiras, né, tem essa coisa no livro de trazer várias outras brincadeiras, e de mostrar que a tecnologia é positiva, mas deve ser usada com equilíbrio, deve ser usada com sabedoria. Então, Cecília é uma menina que acorda
e sente uma coisa muito quadrada em cima dos ombros. Será que a gente consegue aqui a cabecinha dela? Felipe, Primeiro ela mostrar? acha que é o que eu abri travesseiro, livro agora. mas não. Nós Depois ela abrimos. pensa que ela dormiu em cima do tablet. Daí, quando ela se olha no espelho, ela descobre que é a cabeça dela que está quadrada. Muito preocupado, o pai leva ela no médico. E na porta do consultório, várias outras crianças, todas de cabeça quadrada. E o médico ainda não sabia o que fazer. Só um parênteses aqui, as ilustrações. Sim, essas da Bruna Assis ilustrações Brasil. lindas Ela são é da Bruna maravilhosa. Assis Brasil. Ela é incrível. E então o médico não sabe o que fazer, ela vai procurar a pessoa mais sábia que ela conhece, que é a vovó. Então essa coisa também da interação entre as gerações, sabe? Da criança reconhecer no seu pai, na sua mãe, uma pessoa que pode lhe dar uma resposta, né? Então ela busca a vovó e a vovó sugere que ela faça coisas redondas. E ela começa uma aventura redondinha. Ela vai brincar de bola com o irmão, que também está de cabeça quadrada de tanta televisão. Vai brincar de bicicleta com a irmã, que está de cabeça quadrada de tanto celular. Daí eles brincam de peão com um amiguinho. O mais interessante, Emília, que eu achei, é que ao escolher as brincadeiras redondas, ela escolhe também a interação com outras Exatamente. crianças. Ela vai E o grupo agregando, vai crescendo. O grupo vai crescendo. Essa é a ideia realmente do livro. Então que eles fazem bolinhas de sabão e finalmente a cabeça dela volta ao normal, mas quando ela olha para o lado, todas as outras crianças do mundo estão de cabeça quadrada. E agora o que fazer? Eu quis trazer porque assim, nessa imagem, eu gosto muito dessa imagem quando nas escolas, que as crianças podem se reconhecer, sabe? Podem olhar para o livro e se identificar. E ela sugere que eles façam uma roda, eles fazem uma roda, cantam uma ciranda e aí finalmente todo mundo volta a ter a cabeça redondinha. E ela agradece a vovó, que foi quem ajudou. Né? E o desfecho do livro é que a vovó desliga o tablet, a vovó estava no tablet também, a vovó desliga o tablet e vai com ela tomar uma bola de sorvete. Então, nesse momento, o pai e a mãe têm a oportunidade de conversar sobre o tema com o filho. Pô, até a vovó estava no tablet. O tablet não é negativo, mas tem que ser usado com equilíbrio. A vovó prontamente desligou e foi tomar uma bola de sorvete. Os amiguinhos foram brincar e aí a cabeça voltou ao normal. Então, é brincar com essa temática. E eu tenho, assim, tido uma alegria muito grande, porque eu tenho tido vários retornos de mães que dizem que essa forma de tratar o assunto tem realmente ajudado. Porque as crianças, às vezes, falam, mamãe, eu vou brincar de bola agora, senão minha cabeça vai ficar quadrada. Ou então fala, mamãe, sua cabeça vai ficar quadrada. Isso também a criança enxerga, porque nós somos, né, a referência para os nossos filhos. Claro. Os filhos veem a gente o dia todo ali. Tem uma pesquisa agora recente que diz que um adulto médio vê o smartphone 78 vezes por dia e um adolescente médio de 105. Então imagina uma criança olhando a gente o tempo todo no celular, ele aprende que aquilo... Que a gente não se controla, né? Que a gente não Assim, se controla. 5 Então, minutos, é a não há referência. necessidade de nada, a gente Exatamente. olha. Exatamente. Isso, o exemplo fica, né? E tem uma outra pesquisa que mostra que um pai norte-americano passa em média com seu filho 40 minutos 40 por dia. minutos, eu Desses vi 40 minutos ele tem 20 com a tecnologia. Ou seja, o problema é a tecnologia? Não. A tecnologia está para as crianças? É uma invasão no mundo da criança ou é um problema do nosso mundo? A gente precisa se resolver com isso. Sim. É mais uma vez um desafio. A gente precisa se reinventar com essa questão tecnológica, que é um fato. Ela não vai se desfazer. Então, o que a gente precisa pensar, o que fazer com isso? Achar uma maneira mais inventiva. Você citou uma situação que eu acho muito importante, que tem muito a ver com essa cultura da exterioridade, que é essa ideia de pegar as experiências públicas ou privadas e torná-las públicas. Então, há quase uma obsessão dos pais hoje de fazer da vida de seus filhos e da sua função de pai e de mãe como algo público, publicizável. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque é interessante por um lado e é perigosa por outro. Vamos falar do perigo. O perigo é que a experiência ela vai perdendo um pouco o sentido. E a gente viva sempre a expectativa de uma meta-experiência. Para ser midiática, né? Para ser exatamente amplificada. E isso pode gerar uma série de dificuldades para as crianças. Ao mesmo tempo que a gente não pode demonizar a tecnologia, a gente não pode ser ingênuo. E achar que uma criança que vive submetido a tantos estímulos não vai ter alguns riscos. E a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto militantes mesmo na causa da infância, na cultura da infância, a gente precisa tomar conta disso. Então, eu acho que as crianças precisam de adultos claros, firmes, que possam estabelecer algumas regras para que a travessia dela nesse mundo seja menos perigosa e mais interessante. Acho que é importante que os É pais... isso. Tem uma outra matéria, Joy, essa outra que também fala de uma criança que viu o celular pela primeira vez, tirou foto. Vamos assistir essa também, que tem a ver com o tema? Tablets e smartphones estão entre os presentes mais desejados pelas crianças. Mas os aparelhos que parecem inofensivos podem trazer problemas no desenvolvimento dos pequenos usuários. Ela ama um celular, joguinhos, aplicativos de conversa, fotos e principalmente os vídeos não podem faltar na rotina de Maria Fernanda, de 9 anos. Desde os 5, ela já se interessava pelos smartphones. Eu vi uma menina tirando fotos, eu acho que foi com 5 anos, 4, alguma coisa assim.
E aí eu falei, mãe, o que é aquilo? Aí ela, câmera. Eu, posso ver? Você tem? E ela me deu o celular dela. Eu fiquei tirando um monte de fotos e eu não consegui parar. O irmãozinho de Maria, Benício, de apenas 3 anos, também já é fã dos aparelhos móveis. Eu gosto de jogar. A avó das crianças confessa, é difícil falar não. Principalmente porque a Maria faz o seguinte, ela faz declaração de amor para mim, ela faz o vídeo e depois vem me mostrar. Tipo assim, aqui, vovó, o que eu fiz para você. Aí quando ela pede o celular para poder fazer alguma coisa, eu não consigo falar não, né? Já era o tempo em que o uso dos aparelhos eletrônicos estava restrito ao mundo adulto. Hoje as crianças despertam mais cedo para o universo da tecnologia. Smartphones, tablets fazem parte da lista de desejos dos pequenos. No Brasil, 59% das crianças de 5 a 9 anos já utilizaram o celular e 24% com 9 anos de idade já têm o aparelho. Para crianças de 0 a 2 anos, o contato mínimo possível. A partir dos 2 anos até os 6 anos, a gente pode colocar entre 20 minutos e 30 minutos de uso, 2, 3 vezes na semana. É o que eu considero como ideal. Agora, para essa criança já ter um aparelho próprio, aí já nem seria tanto criança, a partir da adolescência, entre 12 e 13 anos, porque a criança, de fato, ela não vai precisar do celular. Uma recente decisão do governo de Taiwan, na Ásia, chamou a atenção do mundo para o assunto. A partir de agora, os smartphones estão proibidos para crianças com menos de 3 anos. Até os 18, os jovens podem usar apenas 30 minutos diariamente. Os pais ficam sujeitos a uma multa que pode chegar a R$ 4.100. Para a especialista, a decisão é rígida demais, mas tem fundamento. A criança ela passa a ter um estímulo só de um aparelho e deixa de ter um estímulo de uma equipe, que seria família, escola, amigos. Então a criança ela fica num contexto de isolamento que não é positivo para o desenvolvimento dela. Dentro daquela linha que nós falávamos, né, Alessandro? Eu não tenho tanta certeza, não sei se eu concordo muito com a colega, não. Eu não tenho tanta certeza se as crianças que usam, elas estão isoladas. Porque há muitas crianças que usam e se conectam, especialmente crianças um pouco mais velhas. Estão jogando com outras pessoas, né? Eu acho que a questão não é essa. Eu conheço pacientes para quem a tecnologia é a grande forma de trocar afeto com o mundo. E tirar essa tecnologia pode ser muito devastador para a história subjetiva, clínica daquela pessoa. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para olhar cada história de maneira singular. Por outro lado, a gente não pode desconsiderar o que a ciência já produziu. A superexposição está provado que, para a imensa maioria das pessoas, ela é perigosa. O IBGE tem um estudo que mostra que 78% dos brasileiros de 6 a 16 anos usa mais de 2 horas por dia de tecnologias em geral. Tecnologias entra também TV, internet, tudo isso. Então, esse é um dado que a gente precisa dar conta, a gente precisa pensar sobre isso, mas com cuidado, para evitar essas generalizações, porque me parece, e a matéria tem essa característica, ela tende a colocar em 2 polos. Ou a tecnologia é o grande perigo, ou existe um interesse na criança, isso é meio perigoso, quase que genuíno, quase que genético, que faz com que a criança esteja predisposta a isso. Não existe isso. Existe uma cultura da informação, porque o que a tecnologia oferece são 4 coisas fundamentais. Ela oferece interação, ou seja, relações, ela oferece informação, né? Isso é muito importante, ela oferece entretenimento e ela oferece isso tudo muito rápido. Esses 4 pilares são pilares da nossa cultura, para todos nós, para mim, para a avó da garota do livro, para você, para os meus filhos, é assim. Então a gente não pode nem patologizar a criança, como se a criança estivesse hoje numa predisposição cada vez mais cedo, elas estão se interessando. Elas não. O mundo está interessado. E a criança se interessa por aquilo que o mundo se interessa. Claro. É natural. Então a gente tem que tomar esses 2 cuidados. Nem patologizar a criança e nem demonizar o aparato, a tecnologia em si. A questão está na relação que o sujeito estabelece com o mundo. Tanto assim que os pediatras já estão colocando a narrativa como tão importante para o desenvolvimento quanto a amamentação. Colocando a linguagem, felizmente, reconhecemos isso finalmente, a linguagem como o marcador mais importante do desenvolvimento. Então, é importante que a gente perceba também que essas discussões que estamos fazendo aqui, elas promovem saúde, porque as pessoas vão ter uma outra visão, menos estereotipada, mais angustiante, porque a estereotipia ela cede a angústia, a pessoa fica tranquila, basta limitar o tempo
que está tudo resolvido. E não está. Mas, por outro lado, ela promove uma certa crítica sobre essa realidade e cada pessoa vai ter que achar seu jeito, sua maneira de fazer isso. Aí, Emília, como é que você faz? Você, por exemplo, que milita, né, digamos assim, na literatura, que escreve, que gosta disso, como é que você introduz a tecnologia e equilibra isso com seus filhos? Primeiro, com meus filhos, eu tento garantir que eles tenham uma infância conectada à brincadeira, né? Independente se né, eu priorizo sempre a brincadeira com os brinquedos, com a natureza, com o outro, mas também reconheço que os tablets, os aparelhos também trazem, né, formas de entreter, formas de divertir, que é importante que eles também aprendam a utilizar, mas sempre de uma forma, né, nessa primeira infância deles, eu acho que tem que ser muito mediada. Eu não gosto da exposição passiva. Eu sento com meu filho para assistir desenho animado com ele. Quando termina o desenho, a gente conversa sobre o desenho. Eu sei qual é o personagem preferido dele, a gente discute o que foi, o que aconteceu ali, a gente interpreta, a gente associa, a gente vive aquele momento junto. Às vezes eu coloco ele no colo para a gente assistir o desenho e a gente assiste juntinho. Como eu coloco ele no meu colo para ler um livro e a gente lê junto. Então ali tem a troca de afeto, ali tem a troca de experiência, ali ele escuta a voz da mãe, ele não está só escutando a voz do desenho animado, nem só ouvindo. Ontem ele pegou um aplicativo novo no celular e ele ficou animadíssimo porque era de uma polícia, ele está nessa fase de gostar dessas coisas. E ele saiu brincando como se fosse um carrinho, então ele já associa aquilo, mas também introduz na vida física, na vida, não se isola, ele foi brincar com esse recurso que traz. Então eu acho que é muita questão da mediação, não deixar ser uma exposição passiva, mas ser algo interativo. O Robson Nunes, que é internauta, ele está perguntando aqui: por favor, falem sobre a privacidade da criança versus a supervisão dos pais. Esse é um tema para você, Alessandro. Tema e tanto, viu? Robson, veja bem, a fala da colega é muito interessante, porque ela diz assim, a gente põe o menino no colo, a gente senta com ele, a gente assiste com ele, isso é fundamental. Infelizmente, isso tem sido cada vez mais raro, né? Os pais têm pouco tempo para estar com seus filhos e fazem um discurso muito perigoso, que é assim, eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho com ele é um tempo de muita qualidade. Isso é mentira, isso é um fake, não tem nenhum estudo sério no mundo que comprove que a qualidade pode superar a quantidade. O que criança precisa é tempo de qualidade, as duas coisas, quantidade e qualidade. Então, sem qualidade nós não temos nada, é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Então a gente precisa dedicar tempo para isso. Mas tão importante quanto esse pai fazer isso tudo que você sinalizou, é também a ideia de que as crianças precisam de um certo afastamento do adulto. Porque as crianças, quando estão sozinhas, elas visitam esse mundo interior, que a nossa cultura faz tanto questão de que a gente não vá lá. É verdade. Então é importante que a criança tenha o ócio, é importante que o pai possa sustentar. Uma vez uma mãe me contou no consultório que o filho disse para ela, minha mãe, eu não tenho nada para fazer. Se fosse da nossa época, o que nós pais diriam? Sim, meu filho, isso é um problema seu. Te vira. Sim. Hoje não, os pais ficam preocupados com isso. E a mãe disse para ela, minha filha, vá fazer alguma coisa, deu várias sugestões e tudo estava chato para a menina. Então ela disse, aí a menina disse, eu não tenho nem para onde olhar. E a mãe disse, então olhe para dentro. E a menina disse, olhar para dentro de onde, minha mãe? E ela disse, para dentro de você. A menina achou que a mãe estava possuída por um espírito mal e saiu correndo, foi embora. Não sei se isso deu certo, mas é interessante essa história, assim, deixa também os caras um pouco sozinhos para eles inventarem uma outra maneira de estar no mundo. A brincadeira, ela tem uma virulência social muito grande porque ela vai contra a cultura do consumo. Por quê? A brincadeira, ele pega um pedaço de papel, ele enrola, ele bota aqui, isso vira uma luneta, isso vira um bigode, isso vira um chapéu, isso vira uma espada. Então, ao brincar, ele desrealiza a coisa. E, portanto, o brinquedo, ele perde um pouco o sentido, porque ele é apenas um recurso para ser transformado. Então, o adulto contemporâneo precisa priorizar o brincar na criança, porque ele é fundamental para a criança, para o desenvolvimento, e fundamental para a sociedade. E ele vai de encontro a essa cultura massiva do consumo, porque ele transforma a realidade. Então, eu acho que as crianças, elas têm muito mais chances de brinquedos, mas, infelizmente, no mundo contemporâneo, elas têm menos possibilidades de brincadeiras, de brincar. Porque essa ação do brincar, ela é muito perigosa, e a gente tem feito muita produção de brinquedo, não é? E pouca brincadeira. Então, esses brinquedos de hoje, a criança tem pouca possibilidade. São brinquedos que a criança não brinca efetivamente, ela responde ali. Muito acontece nos tablets, você responde a estímulos, mas você não cria, você não inventa. Exato. Tudo está pronto ali. Exato. Então esse limite entre o que tutelar e o que libertar, ele é muito importante, porque o que eu percebo? Os pais de hoje, eles estão tutelando excessivamente o que não devem,
Por exemplo, a criança tem um conflito na escola, em vez do pai dizer, vai lá, tenta resolver com a professora. Se você não conseguir, tenta com a orientadora. Se não conseguir, tenta com a coordenadora. Conseguiu, tenta a diretora. Se conseguiu, vai no presidente da república. Não conseguiu com ninguém? Me chama, que eu vou lá lhe ajudar. O pai não faz isso, né? O pai vai lá e resolve para a criança. E quer antecipar também, às vezes, né? Então, ele Agora, ocupa se não espaços deixa que nem- ele não deveria ocupar. E há outros espaços fundamentais da vida da criança que, infelizmente, estão desabitados. A Andrezão está acompanhando a gente. Um beijo, amor. E o Wellington França perguntou aqui também, proteção demais estraga a criança? Indiscutivelmente, né? Porque entendendo proteção demais como esse pai que não permite que a criança seja um sujeito para além das suas expectativas, isso é extremamente violento para a criança. A criança, ela começa a se separar da gente desde quando ela nasce, né? E a gente vai assim tentando se inventar como pai para ver como é aquele negócio, aquele menino ali. Tanto que você que tem 2 filhos, eu só tenho um. Nunca. Não quer. Você é 2 mães, né? Sim, você é uma mãe diferente com cada história. E isso é o bacana da história. Agora, se o pai ele é super tutelador, se ele não permite que essa criança, né, se desenvolva, ele tampona uma dimensão estrutural para o desenvolvimento da criança, que é a dimensão da falta. A falta, ela é propulsora do desejo. E uma criança que tem todas as suas faltas supostamente satisfeitas, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de inventar um jeito interessante de estar no mundo. Então, é preciso que esse pai esteja presente naquilo que é essencial, se não presente fisicamente, porque nem sempre é possível, presente simbolicamente, e que ele saiba a hora de se afastar e sustentar que aquela criança é mais além do que sua expectativa. Isso é dificílimo para os pais de hoje, porque são pais muito, em geral, muito controladores aonde não deveriam e pouco participantes aonde deveriam. A Marcela Rios disse que está amando o programa, mandou um beijo para a Emília. Aí eu queria aproveitar o gancho, manda um beijo para ela, Marcela Rios. Aí eu queria aproveitar esse gancho e perguntar a Emília o seguinte, a Emília também faz contação de história, né, Emília? Sim, eu não sou contadora de história. Eu conto a história do meu livro. Certo. Em alguns momentos eu levo outros livros, mas assim, enquanto contadora eu conto realmente só a história da Menina da Cabeça Quadrada e dos outros livros que eu escrevi. Dentro disso que a gente estava conversando, a importância de brincar, mais do brincar do que do brinquedo e etc., do você soltar a sua fantasia, de realizar e etc. A contação de história é algo que todo mundo pode fazer com a criança, né? Mas eu percebo que as pessoas ficam assim, eu não sei ler o livro. Como é que eu leio o livro? Aí você lê uma frase também, a criança acha que a criança não está interessada e abandona. Vamos tentar orientar. Assim, claro que não existe uma verdade, viu, gente? A gente não está aqui querendo ensinar uma receita para você, não. Mas a gente quer dizer assim, dá uma orientação, um norte, né? Como é que faz nessa hora, Emília? Pronto. Eu acredito muito que o leitor se faz lendo. Eu acho que o seu filho vê você lendo os seus próprios livros também. Você sentar com ele e sentar... Você não precisa necessariamente ter a obrigação de terminar aquele livro. Você pode começar e você vai brincar, você vai se aproximar do livro com a criança. E é muito esse momento de troca de afeto. É um vínculo que se forma ali, é a voz que ele vai ouvir, é o cheiro que ele vai sentir, é o aconchego, é a temperatura do corpo, né? E cada livro é uma novidade, é um universo que se abre. Então, os pais vão aos poucos se soltando, né? Eu comecei a ler para minha barriga, porque eu tinha essa coisa que eu queria que meus filhos gostassem de ler, porque eu sempre achei uma coisa fantástica. Mas é super difícil. A minha filha agora, com 2 anos, que eu consigo aos poucos que ela sente para ler uma história. Mas no começo era mordendo o livro, era rasgando o livro, era puxando o livro. E eu achava isso lindo. Lendo como ela podia lindo ler. com o corpo. Né? Ela estava interessada naquilo, tão interessada que ela queria, né, sentir essa troca com o objeto. Então é muito importante que a gente tenha calma, que a gente deixe os livros em locais acessíveis. Não precisa ler só na hora de dormir. Acho que essa coisa de ler na hora de dormir, às vezes dá pressa para o pai, porque o pai quer que a criança durma, porque ele tem outra coisa para fazer, quer ler o livro rápido, não. Você pode ler em qualquer momento, você pode deixar ele manusear também. É porque assim, parece que sempre o livro é para a hora sonolenta. Não. Entendeu? A hora que você já está cansado, que você já se cansou de tudo, não tem mais... vamos ler então, que é para dormir. Sabe o que é? Que virou um protocolo. Sim. É isso que eu falo da cientificidade. Virou um protocolo. Tem que ler antes de dormir. Então todo mundo vai ler antes de dormir. Quer dizer, não é isso. Tem que ler para criança. Pode inventar história. Inventar história também. Ninguém lê um livro 2 vezes da mesma maneira. É verdade. A criança precisa ler várias vezes ou ver várias vezes a mesma história, porque ela vai reinventando aquela história. E ao reinventar aquela história, ela está se reinventando. E ao se reinventar, ela reinventa o mundo. Então isso é uma questão política. É uma questão social, cultural. Os adultos têm obrigação de priorizar isso, porque ao fazer isso, nós estamos melhorando o nosso entorno. Seu filho é problema meu.
E meu filho é problema seu. Então, isso é uma questão comunitária. E é esse um pensamento. Uma outra ideia muito grande da pressa, que você falou muito, há um autor chamado Cal Honoré, que ele fala do slow parenting, dessa ideia de poder criar os filhos devagar. Ele é do slow para tudo, né? Adoro. E ele faz esse movimento slow. E essa ideia de que a gente precisa ter tempo para as coisas se depurarem, e o humano ele tem o seu tempo. E um outro ponto que eu queria destacar é que a nossa cultura é uma cultura adultocêntrica. O que é isso? Ela percebe o mundo sob uma perspectiva, sob um ponto de vista adulto. Ela precisa se ajoelhar e olhar sob o ponto de vista da criança. O que significa para uma criança de 2 anos ler uma história por 30 minutos não é o mesmo que significa para uma criança de 3, ou mesmo para 2 crianças de 2 anos. Não é o mesmo. Então a gente precisa pensar sobre a perspectiva. Foi o que você fez. Quando sua filha mordeu o livro, quando ela fez essas interações corporais com o livro, você se abaixou, olhou sobre a perspectiva dela e disse o que isso significa para ela. E você não teve preocupação de que isso fosse uma coisa ruim, porque você conseguiu se colocar, fazer uma visão pedocêntrica. O mundo contemporâneo, infelizmente, ele está carente de olhar a realidade sob a perspectiva da criança. Isso ajudaria muitos pais, isso ajudaria muitas escolas, isso ajudaria fundamentalmente muitas crianças. A gente tem uma imagem aí, Joy, aquela que a criancinha manipula a revista, que é uma outra coisa que eu não quero deixar de falar aqui no programa. Ah, tá. Eu vou abrir daqui a pouco aqui. Não quero não. Essa imagem é mais legal, que assim, hoje a gente costuma dizer, as crianças já nascem sabendo manipular tablets e smartphones. E não é bem assim, né, Emília? Não. É muito interessante isso, que as pessoas acham incrível que uma criança de 10 meses, 1 ano, pegue uma revista e finja que é um tablet, mas ela vê o tempo inteiro os adultos com esse tipo de movimento. Bom, uma criança com 1 ano já aprendeu praticamente a andar, ela já reconhece as pessoas, ela já está começando a falar e ela não vai saber fazer uma coisa que ela vê todo dia as pessoas adultas fazendo ao redor dela. Não tem nada de impressionante nisso. O psiquismo de uma criança pequena, ele é fundamentalmente sensorial. Sim. São as grandes referências que ela tem. Então ela vai ver isso. Se você for numa maternidade hoje, o que você mais vê lá? Smartphones. Sim. Então é absolutamente natural que a criança... Querer colocar isso na criança, numa espécie de genética, numa espécie de mudança neurobiológica e tal, é um equívoco. Isso é uma mudança cultural e a criança faz parte dessa cultura. Não precisa ter medo, né, disso, dessa atitude das crianças, de chegar lá, meu filho vai agora lá, tá vendo? Como ele manipula com facilidade, ela vai pegar ali a revistinha, ó, vai fazer passar o dedinho. Tentar o toche. Então... tá fechando. Ela tá fechando a imagem, entendeu? E aí tem uma preocupação hoje também muito grande dos pais, talvez nessa linha aí da receita, de como criar. Meu Deus, não pode, agora não vai saber, isso e aquilo. E isso vira uma celeuma. Olha, eu tenho um dado bom pra gente pensar assim. Os meninos leem mais do que a gente lê. Aí, tá vendo, gente? A Câmara Brasileira de Livro publica aí e tá provado que os meninos leem mais do que a gente. Então essa história de que os meninos não leem porque a plataforma é outra... É uma ingenuidade, e não é mais do que uma ingenuidade. É um certo elogio ao catastrófico para nos protegermos da nossa responsabilidade. Porque quando a gente cria essa catástrofe, a catástrofe está no outro, a gente se isenta da ideia real que é nós, como pais, precisamos mudar a nossa atitude para com os nossos filhos. É fato. É isso que a gente precisa fazer, precisa dar conta dessas crianças. E enquanto a gente tem um inimigo maior do que a gente, inelutável, né? A gente fica numa postura assim de submissão a isso, e aí ou a gente patologiza a criança, ou a gente se isenta da responsabilidade por essa perspectiva. Eu acho os dois caminhos perigosos e ruins. Vou aproveitar a Emília aqui, que é uma expert em literatura, é uma mãe que lê. É uma mãe que lê, é uma mãe que nos ajuda e nos orienta nesse sentido. Para pedir a ela assim, uma diquinha de um livro para bebê, o que você acha que é um formato legal, aqueles que eles molham? Livro para bebê. Acho que o bebê está muito nessa fase sensorial, né? Então esses livros que você tem, que são livros cartonados, são aqueles livros mais durinhos, que ele possa manusear, que ele possa sentir, que ele possa aprender como é o objeto livro, né? Como é que passa a página, o que tem dentro dele? Tem imagens, tem algumas coisinhas aqui, ele não vai saber que aquilo são palavras, nem são letras, mas ele vai começar a entender que aquele objeto guarda histórias. Né? E guarda ali um adulto que pode chegar do lado dela e conversar com ela sobre aquele livro, pode contar, pode fazer o som do animal que está ali dentro. Acho que esse que é o grande barato de ler para um bebê, é você apresentar um mundo que está ali
né, disponível e está na mão dele, mas que é interativo e que precisa de um outro também. Acho que talvez um livro desse para o bebê é mais legal do que aqueles aplicativos que você aperta e já aparece o bichinho, sabe? Ali você mostra, você brinca, você tem acho que os livros cartonados, os pequenininhos que cabem na mão do bebê, eu acho que para bebês são os ideais. É o que eu mais usei em casa. Os livros de pano são legais também, porque eles também vão sentindo a diferença das texturas, vão aprendendo essa parte mais sensorial. Tem uns que vêm os bichinhos já com a textura, para você passar o Sim, dedo, são legal para você também. sentir. Tem muita coisa bacana. Sim. Como é que você faz no seu projeto, Pronto. Emília? Você indica aquilo que você lê, você vai procurando? Eu posto um livro por dia e os livros vão chegando, na verdade, na minha vida de diversas formas. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Sim. Tá, a gente tem 5 minutinhos para... Ai, gente. Então eu sempre testo Tá. eles antes, testo em casa com meus filhos. Então eu conto a experiência, é mais sobre a experiência leitora do que necessariamente sobre o livro. Como é que foi ler esse livro com meu filho, como é que esse livro repercutiu em mim enquanto mãe, enquanto pessoa, e no meu filho. Também essa... Tá rodando aí o Instagram de gente, Emília, tá vendo? Mãe que lê, ó, uma fotinha já da gente aqui, ó. Ah, pessoal, curte aí. E além do livro, tem coisas da maternidade mesmo, do dia a dia, enquanto mãe que lê, enquanto mãe que estuda, que troca, tudo isso tá aí um pouco. Foi uma decisão que eu fiz, né, quando eu criei o Instagram, que eu não ia falar só do livro. Porque eu sigo vários Instagrams maravilhosos que falam de livro, mas eu sinto que as pessoas não seguem tanto quanto você coloca um pouco da vida, né? A gente vive nessa sociedade um pouco, né, de trazer o íntimo para o público, mas óbvio com o cuidado, Que é uma pergunta que eu estou sonhando em fazer para a Alessandra, que é assim, você acha que futuramente, num futuro bem próximo, essa fronteira do privado e do público, ela vai ficar cada vez mais embaralhada para as novas gerações? E como é que a gente vai ter que lidar com isso? Por exemplo, hoje tem criança que já é blogueira, criança que já vende produto na internet. Como é que vai ser isso daqui para frente, Alessandro? Não tenho a menor ideia. Mas eu acho que eu posso falar do que está acontecendo. Essa previsão eu não consigo fazer, mas assim, o que eu vejo hoje é um paradoxo. A gente é contra o trabalho infantil, mas a gente aceita fashionistas mirins. A gente é contra a erotização da infância, mas a gente aceita fazer aniversário de crianças em salão de beleza. A gente ou vender um sutiã de bojo para uma criança de 2 anos. Então, esse paradoxo é o que a gente precisa pensar. Ou a gente vai fazer realmente uma aposta numa cultura da infância, ou a gente vai mudar essa perspectiva e viver esses paradoxos, né? Isso desprotege a infância. Essa vivência desses paradoxos desprotege a infância. Então, eu não sei eu acho que a tendência é cada vez mais aumentar. Eu não vejo como isso vai se reverter. Mas eu não seria a melhor pessoa para fazer essa previsão. O que eu vejo hoje, posso testemunhar do meu presente, é que essa relação entre o público e o privado está completamente modificada e que as crianças elas estão vivendo muito a exterioridade. O que, na tese, não é ruim. Mas seria bom também que elas pudessem fazer um caminho numa outra direção, já que o tempo ele é muito importante para o humano. Então, o instantâneo ele pode bestializar um pouco a nossa conduta. Sim. Então, a gente precisa tomar cuidado para ver como é que para aquela criança isso está significando. E como pais, nós precisamos proteger os nossos filhos. De tudo, não somente das tecnologias. E como proteger nesse ambiente tecnológico também, porque o cyberbullying é uma realidade muito constante na vida das crianças e dos adolescentes, né? Como é que a gente pode, você falou em alguma dessas falas, você sabia que você pode procurar o professor, depois você pode procurar o coordenador e depois você está no presidente da República. E na internet você procura quem quando você é violentado ali, sabe? Quando você é colocado numa situação constrangedora. E as crianças estão muito sujeitas a isso, né? Sim, então é uma preocupação, eu acho, grande também. E precisa ter esse apoio dos pais para que eles possam contar com os pais nesses e outros desafios que vão surgir. Né? Vão surgir vários desafios, né? E paralelo a isso, criar talvez uma cultura da tolerância, da não violência, né? Porque as estatísticas do bullying mostram que a maioria dos agressores foram vítimas. Sim. Então é um ciclo vicioso no qual o pai, em geral, só se preocupa quando seu filho foi vitimado. Sim. Mas é muito importante que as testemunhas, que são partes cruciais do bullying, elas sejam trabalhadas para acabar com essa cultura da violência e da intolerância. Essas pessoas estão menos frágeis e elas podem ter mais poder para encerrar esse ciclo de violência que é tão devastador. Oficinas de alfabetização também aí, ligadinho no nosso programa Dona Mamãe. Chamo o Driele e Joy. Ah, tá certo. Então dá tempo da gente continuar conversando aqui. Emília, fala um pouquinho desse seu novo projeto que você vem aí fomentando, que está no forno, que eu já sei. Sim. É um projeto de um livro infantil personalizado
É engraçado isso, né? Junta a coisa da tecnologia e traz para o livro, traz essa coisa da vida íntima, de certa forma, que vai aparecer, né, para a criança no livro. É uma plataforma, você entra. Vamos, peraí, que eu preciso interromper aqui. Tá. E hoje no QVP, que começa às 10h45, você vai ver o sofrimento de quem precisa de saúde pública. A UPA de Escada vai fechar e por tempo indeterminado. 7.000 pessoas vão ficar sem atendimento por mês. Já no bairro de Valéria, o problema é outro. Falta d'água. Os moradores estão sem água há pelo menos 3 anos. E mais, viu? Veja como o Salvamar se prepara agora para o verão. Tem dicas para os banhistas que vão aproveitar a praia e também para saber sobre o risco de acidentes. E tem mais coisas no QVP, você não pode perder ainda hoje. Começa a festa de Réveillon em Salvador, ali na Praça Cairu. Saiba quais são as atrações que vão subir ao palco que já está montado e como vai ser a segurança pública para você que vai curtir a virada ali na Praça Cairu, e eu estarei lá cumprindo, vem? QVP começa às 10h45 comigo, Adriele Veiga, e eu te espero lá. Pronto, estamos de volta aqui com Dona Mamãe, falando do novo projeto da Emília, que vai misturar literatura, na verdade não é literatura, tecnologia com literatura, com livro, enfim. Sim. É uma plataforma onde você acessa, você cria o Tibi, que é o nome do nosso bonequinho, do seu filho, e daí ele vai entrar na história, que chama Uma Pequena Grande Aventura, essa primeira história que a gente criou. Daí você recebe o livro em casa e no livro é o livro do seu filho, de fato, né? Tem lá o avatar dele, a imagem dele, tem o nome dele e tem uma história, né, onde ele vai descobrir, vai realmente viver uma pequena grande aventura e vai descobrir muitas coisas nesse enredo, mas é uma tentativa, é uma forma, é algo que eu acredito, na verdade foi uma experiência pessoal que eu tive. Eu ganhei um livro personalizado do meu filho e foi assim uma coisa maravilhosa. Atraiu muito ele para o livro e também trouxe na nossa família uma vontade de ler mais. E aí eu pensei, poxa, a gente tem que criar uma forma que isso possa ser acessível para todas as crianças, porque você criar um livro para uma criança só é muito caro. Então a gente criou essa plataforma para que todo mundo possa entrar e possa ter o livro, né, do seu pequeno. Muito fofo. Você foi uma criança leitora? Sim, muito foi. Sua mãe estimulava na sua Eu fui mais uma adolescente leitora do que uma criança. Criança sim também, mas não tanto quanto meus filhos estão tendo a oportunidade de ser hoje, sabe? Naquela época minha mãe lia muito, mas não tinha essa variedade de literatura. A literatura brasileira, hoje a literatura baiana também, hoje está com uma qualidade muito, muito boa, muito boa. Tem autores aqui que não deixam desejar, sabe, para literatura nenhuma, assim. Tem muita coisa boa sendo produzida. E Joy está aqui me lembrando que a gente tem muita, na nossa época principalmente, mas muita revistinha à disposição das crianças, né? E que são muito legais ainda também. Eles gostam muito. Gostam muito lá no consultório, eles adoram. Animação, né? Ou seja, há coisas muito antigas que perpetuam e há coisas novas que também são interessantes. E essa geração é uma geração que vai do Iapoca ao Chuí, né? Ele vai para coisas dos anos 50 e vai para coisas ultra contemporâneas, sem nenhum constrangimento, né? Com muita tranquilidade. A gente tem quantos minutos ainda, Joy? 4 minutinhos, então eu vou começar me despedindo de vocês, agradecendo que vocês vieram, que a gente conseguiu bater esse papo aqui legal. Antes da gente encerrar, Alessandro, sei lá, queria deixar uma mensagem assim de ano novo para as pessoas. É um clichê, mas é um clichê gostoso, né? A gente ouvir palavras de estímulo, assim, de mudança, de renovação, de repensar. Aí quero aproveitar vocês dois para que vocês nos proporcionem isso, esse momento. O que é que você diria para os pais, para os filhos, para os adolescentes? Essa me pegou de surpresa. Eu penso que o ano novo é uma característica que existe, é as pessoas repensarem o ano que passou e projetarem o futuro. Isso é uma coisa bem interessante. No que concerne especificamente a cultura da infância, talvez o que a gente possa pensar é isso que eu falei durante a entrevista e gostaria de citar. Talvez a gente precise, em 2017, ficar mais compromissado com essa visão pedocêntrica.
Será que a gente consegue, enquanto adultos, olhar para algumas dilemáticas da vida da criança sob a ótica, sob a perspectiva da criança e depois voltar para, como adultos, poder deliberar uma atitude diante disso? Se a gente conseguisse fazer isso, a gente se comprometesse em rever isso de 2016 para aplicar isso mais vezes em 2017, seguramente a gente estaria promovendo mais saúde na vida das crianças. Isso eu acho que não faria mal a ninguém. E é bom pensar que isso não é muito tempo, né? É uma questão de organização e na hora que você está ali, dar qualidade a isso, né? Às vezes Quer demora dizer, tempo. Dá tempo. Não, você tem que ter o tempo, mas assim, às vezes você perde muito tempo com outras coisas, achando que isso é uma coisa imensa que você não vai dar conta e não é. Eu brinco dizendo assim, cuidar de uma criança exige 3 coisas fundamentais. Afeto, sem isso a gente não tem nada. Limite, ou seja, a possibilidade de dizer a essa criança que não dá para ser, né, do tamanho dos sonhos dela sempre, e insistência. Porque é um trabalho de insistência. É todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, filho é um projeto de vida. E esse projeto de vida requer tempo. Emília. Acho que em 2017 que a gente possa se conectar junto, se desconectar também, né? A gente possa abraçar mais, a gente possa estar mais próximo dos nossos filhos, possa, como, né, ele disse, olhar no olho, estar mais próximo, sentir junto e tentar justamente ver através dos olhos deles e olhar nos olhos deles, né? Acho que essa é a minha vontade para 2017 com meus filhos, é poder estar mais próximo deles e estar presente de fato, sabe? Acho que esse é o maior presente que os pais podem dar, é estar com os filhos ali, né, de fato. Então, acho que é isso que eu desejo para todo mundo em 2017, que a gente possa se abraçar muito, possa brincar muito, principalmente, com as crianças. Tá bom, gente. Brigadíssima por terem vindo. O programa ele fica no portal, no Facebook /Aratu Online, o nosso portal de notícias, o portal que mais cresce na Bahia e que mais inova também. Redes sociais, Emília? @mãequilê no Instagram. Alessandro, alguma rede? Minha Facebook? rede social, Facebook, Alessandro Marimpietri. Alessandro Marimpietri. Dona Mamãe, @canal Dona Mamãe no Face e no Instagram. E então, gente, até 2017, venham, perguntem, critiquem, compareçam, vivam, amem, beijem, abracem. E a gente volta em 2017. Eu quero encerrar o programa de hoje, Joy, com aquele clipe lindo do umbigo a umbiguinho, porque essa é a nossa relação forever. Beijo!